Bom, número 2, então. A gravidez em seres humanos pode ser evitada, aí, 1, impedindo a ovulação. 2, impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. Professora, Oi, você esqueceu de terminar a 1 da B. A B da 1, quer dizer. não entrou para vocês, não? Vou colocar Não, então de novo. O que entrou alguma parte da resposta? Ou não entrou só entrou nada? preservativo. Ah, então tá. Então vou escrever de novo. É porque no meu apareceu que tinha ido para vocês. Então vamos lá, vamos fazer a 1 de novo. 1, letra B. O preservativo. Essa é a primeira resposta. Aí depois ele pergunta: justifique sua resposta. Porque somente o preservativo impede o contato com os fluidos do sistema reprodutor e o contato do espermatozoide com o óvulo. Pronto. Coloquei aí, vê se chegou aí. Copiem aí essa resposta, então. Bom, aí no número 2, vou lendo porque essa questão é um pouquinho grande. Enquanto vocês vão corrigindo aí, eu vou lendo a questão. A gravidez em seres humanos pode ser evitada: 1, impedindo a ovulação. 2, impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. 3, impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão as pílulas, contendo análogos sintéticos de estrógeno e de progesterona, e B, a ligadura ou laqueadura das tubas uterinas. Os métodos A e B atuam respectivamente em o número 1 e 2 na opção A, 1 e 3 na opção B, 2 e 1 na C, 2 e 3 na D e 3 e 1 na E. O que vocês marcaram aí? A pílula e a laqueadura, ela atua em qual desses três números? Ou mais de um, né? Porque aí nas respostas aparecem dois números. Qual a opção que vocês marcaram aí na número 2? Isso aí, Amanda, muito bem. Letra A, 1 e 2, ó. Ela impede a ovulação e impede que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide, tá? A função dela são esses dois números aí, o 1 e o 2. Agora vamos na 247.
Página 247. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre o Planejamento Familiar de 2017, em 1970, cerca de 35% das mulheres utilizavam algum tipo de método contraceptivo. Em 2017, essa porcentagem era de 63%. Nesse ano, o uso de contraceptivos foi superior a 70% na Europa, na América Central, na América Latina e Caribe, mas foi inferior em 25% nas porções central e oeste da África. O continente africano merece atenção especial quando se trata de métodos contraceptivos. Um dos motivos é que esse continente foi o que apresentou um aumento mais gradual do uso desses métodos ao longo dos anos, passando de 8% em 1970 para cerca de 36% em 2017. Aí ele pergunta, o que você pode dizer a respeito do uso de anticoncepcionais ao longo dos anos? Se a gente observar desde 1970 até 2017, que é o que está sendo falado aí, o que aconteceu com esse uso de anticoncepcionais? Ele aumentou, ele diminuiu, ele ficou mais ou menos? O que vocês acham? Por essas porcentagens que estão no texto. Aumentou ou diminuiu? Antes era cerca de 35%. Aumentou. Isso, depois foi para 70%, alguns 63%, né? Então, o que você pode dizer a respeito do uso de anticoncepcionais ao longo dos anos? Podemos... Opa, estou escrevendo sem abrir o chat, aí fica difícil, né? Número 3, letra A. Podemos dizer que o uso de anticoncepcionais aumentou. Pronto. Letra B. Quais as possíveis consequências do que você citou no item A para a saúde e quais as possíveis consequências para o planejamento familiar? Bom, com relação à saúde, primeiro ele pergunta, né? Com relação à saúde, quais as possíveis consequências do que você citou no item A para a saúde? Vou botar aqui em duas partes. Saúde, com relação à saúde. Redução de casos de infecções sexualmente transmissíveis. Agora, com relação a planejamento familiar. Planejamento familiar. Redução
na quantidade de fios. Ok. Agora, na C. Apesar dos esforços de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a África é a região mais afetada pelo vírus HIV. Somente em 2015, cerca de 26 milhões de pessoas estavam vivendo com o vírus, sendo 2,3 milhões delas com a idade inferior a 15 anos. Cerca de 70% das mortes causadas por AIDS nesse ano ocorreram na África. Aí ele pergunta, com o baixo índice do uso de anticoncepcionais nesse continente, pode ser relacionado com... Com o baixo índice de uso de anticoncepcionais nesse continente, pode ser relacionado com essas informações. Como o baixo índice, né? Pois com o baixo índice, de uso de métodos anticoncepcionais, teremos um alto índice de pessoas com o vírus HIV. Bom, para terminar, na última, essa já é mais fácil. Quais as formas de transmissão do vírus HIV? Como que a gente tem contato, né? Pega esse vírus do HIV? Quem sabe me dizer? São várias situações. Quem sabe me dizer uma? Hein? Quem sabe me dizer uma forma de transmissão? São várias. Isso, muito bem. Júlia colocou lá, pelo ato sexual. Então, vamos aproveitar essa daí. Quais as formas de transmissão do vírus do HIV? Pelo ato sexual. Só vou completar com uma coisinha, tá, Júlia? Pelo ato sexual sem preservativo. Se estiver usando preservativo, aí não tem problema. Pelo ato sexual sem preservativo. Ó, pela amamentação. Pelo uso compartilhado de seringas e agulhas, pelo uso de alicates sem esterilização,
Então, quando a gente vai na manicure, se ela não esterilizar, né, a gente corre esse risco. A gente não sabe quem fez a unha antes da gente, né? Então, pode ser também. Quando a gente vai ao dentista, a gente tem sempre que ficar atento se todos aqueles instrumentos que ele vai utilizar na gente, se ele foi esterilizado antes também. Numa cirurgia também, no centro cirúrgico, todos aqueles instrumentos que o médico utiliza para fazer a cirurgia, todos eles têm que ser devidamente esterilizados, tá? Porque usa em outras pessoas, né? Então, a gente está correndo risco se não for esterilizado, tá? Na hora do parto também, se a mãe não souber que tem o vírus, na hora do parto ela pode passar para o bebê, tá? Tem uma série de meios que esse vírus ele consegue passar de uma pessoa para outra. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, certo? Bom, não deu tempo da gente comentar dessa parte da fertilização in vitro, e aí na aula de amanhã a gente comenta sobre e faz a atividade junto, tá? Não tem problema não. A gente relembra a diferença desses dois, e aí quando a gente relembrar desses dois assuntos, a gente vai conseguir fazer o dever. Aí eu ia passar o dever para vocês fazerem em casa, mas não vou passar não. Amanhã a gente faz na aula junto, tá? E o nosso próximo capítulo é sobre eletricidade. Aí a gente vai comentar também um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Na aula de amanhã, então, a gente finaliza. Conforme eu for chamando, então, o nome de vocês, aí vocês